evangélica, doutrinária, sobre esses novos moldes. Então, vamos juntos passar alguns minutos nessa tarde, buscando o conhecimento, buscando o aprendizado. Nós vamos fazer a oração dizendo assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos unidos em pensamento, em vontade, para aprendermos um pouco mais das tuas lições, Jesus, à luz da doutrina espírita. Que esta tarde seja proveitosa para nos enchermos de paciência, de paz, de sentimentos que nos facilitarão vivenciarmos os dias tão difíceis do qual estamos passando. Em nome de Jesus, em nome do mentor espiritual do NEASA, iniciamos a reunião evangélica da tarde de hoje. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A lição é: a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão, excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, por um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária, não certamente.
porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa de que deve realizar a vossa doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação desse espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a um objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Essa mensagem é do espírito François Nicolas Madeleine, um cardeal Orloff, em Paris, 1863. Refletindo nessa mensagem, vamos passar a palavra ao nosso irmão Jefte, que irá proferir a palestra da tarde de hoje, cujo tema é Felicidade e Infelicidade. Muita paz para todos. Muita paz para todos. Uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa tarde de estudo, dando continuidade ao trabalho do NEASA, trabalho realizado momentaneamente de forma virtual, em meio à pandemia que estamos vivendo, mas que possamos dar continuidade. Gostaria de agradecer inicialmente a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de aqui estar presente, e também desde já agradecer a presença e a atenção de vocês. É com muita alegria, sem dúvida com muita emoção, que realizo nesse centro que eu nasci, cresci literalmente, mas e agora eu posso contribuir um pouco de estudo acerca da doutrina espírita. Então o tema hoje, felicidade e infelicidade, tem como objetivo que nós possamos refletir dentro de algumas situações, como por exemplo, dentro da mensagem inicial do Evangelho, em que já afirma que a felicidade não é deste mundo, a gente possa refletir sobre o que é felicidade para nós, o que nós compreendemos e o que nós almejamos em nossa vida para podermos obter felicidade, bem como se a felicidade não é deste mundo, mas todos nós, sem dúvida, estamos buscando ser felizes, queremos ser felizes a cada dia, se nós realmente podemos ser felizes, se nós podemos ser felizes plenamente, completamente. Em que consiste a felicidade? Por que nós vemos tantas pessoas infelizes em detrimento de poucas pessoas felizes aqui no planeta Terra? E também, sem dúvida, se a gente vai falar de felicidade, vamos falar de infelicidade. Por que sofremos? Qual a causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre se nós podemos ser felizes. A mensagem inicial falou que a felicidade não é encontrada neste mundo. Mas como assim a felicidade não é encontrada nesse mundo? Então a gente está aqui somente para sofrer? Não vamos ser felizes? Não é bem assim. Na verdade, a felicidade nessa frase ela quer informar a nós que este mundo em que vivemos é um plano material, a Terra. E a felicidade é encontrada no seu sentido completo nas coisas da Terra, nas coisas materiais, que é onde justamente ainda depositamos a nossa ambição pela felicidade nessas coisas materiais. Mas e aí, dentro do estudo do Livro dos Espíritos, no livro 4, no seu capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, traz a pergunta 920 e 921, em que Kardec questiona justamente se nós podemos ser plenamente felizes aqui na Terra. Tendo em vista que as coisas não são só, a felicidade não está encontrada nas coisas materiais, certamente a gente consegue ser feliz na medida em que a gente aprimora outras qualidades nossas do ponto de vista moral. Mas se podemos ser plenamente felizes, antes da resposta que os Espíritos passam para Kardec, é importante que a gente entenda o que seria ser plenamente feliz. E aí, antes mesmo da resposta, provavelmente a gente vai criar nossa própria resposta dentro de nossa mente. Imagine aí ser plenamente feliz, nós sermos felizes o tempo inteiro. É um sonho, né? Sem dúvida é um sonho para todos nós e também afirmo que sem dúvida é para mim.
É algo que eu almejo para a minha vida, no meu espírito, na minha evolução, ser feliz. Mas e aqui na Terra? Já imaginou aí a gente dormir feliz, acordar feliz, realizar nossas atribuições do dia a dia e retornar para casa feliz? É normal, certamente a gente já experimentou isso. Mas imagina por um dia, por dois, por uma semana, por um mês, por um ano, e a gente já começa a pensar: será que eu já passei um ano sendo feliz o tempo todo? Imagina mais tempo ainda. Então, ser plenamente feliz é um pouco complicado, tendo em vista que a gente vai se deparar com diversas situações de dificuldades em nossa vida e que vai fazer com que nós não sintamos esse sentimento de felicidade no momento. Mesmo que passageiro ele passe, mas ele não vai durar. A gente pode se apegar muito bem simplesmente ao fato de nós sermos felizes. Nós somos felizes com nossa família, com o nosso trabalho, com as coisas que nos cercam, mas na medida em que a gente passa, a gente, querendo ou não, vai perder algo disso. Um parente vai desencarnar, a gente vai perder determinado bem material, a gente pode vir a perder aquele emprego, e a gente que se considerava tão feliz passa por um breve sentimento de aflição e de dor, que pode vir até mesmo a nos considerarmos pessoas infelizes por algum momento. Então, quando questionado por Kardec, os espíritos afirmam que não, nós não podemos ainda ser plenamente felizes nessa condição em que estamos na Terra. Por que não podemos ser? Porque nós ainda trazemos conosco mais tendências que ainda temos que aprimorar, temos que passar por cima delas para nos tornarmos melhores, mas tendências essas que farão com que nós ainda possamos cometer alguns equívocos ao longo de nossa vida, bem como a condição de evolução do nosso planeta. Nós reencarnamos no mundo de provas e expiações, significa que nós estamos sujeitos de uma forma natural a passar por processos de sofrimento e de dificuldades, muitas vezes impostas por erros que cometemos no passado, bem como, na maioria das vezes, dentro da nossa consciência e do nosso arrependimento, solicitadas por nós mesmos. É um processo natural. O sofrimento, a dor e as aflições que vamos vivenciar aqui é algo natural. Todavia, a gente pode combatê-las, passar por esse processo e nos tornarmos felizes, que é onde os espíritos, ao afirmar que não, e também as razões pelo qual não, mas eles também afirmam que nós podemos sim vivenciar uma felicidade relativa às nossas qualidades, a nossa possibilidade de ser feliz mediante o que a gente já construiu, bem como uma felicidade relativa ao que é possível de sentir no planeta Terra, na condição em que ainda está de prova e expiação, apesar do processo de transição planetária, ainda não é um planeta totalmente evoluído, não abriga espíritos evoluídos. São espíritos que necessitam, para o seu aprimoramento, passar por processo de sofrimento. Então aí que a gente vai ver tanta gente sofrendo, aflita, muitas vezes infelizes, e menos pessoas felizes. E por mais que essas pessoas estejam felizes, em determinado momento já passaram por determinada aflição. E na verdade a gente enxerga uma pessoa feliz e a gente nem tem a certeza plena se aquela pessoa realmente é feliz. E eles ainda acrescentam, dentro das respostas dessas perguntas, 920 e 921, eles nos trazem que na medida em que consigamos praticar a lei de Deus, os ensinamentos do Cristo, nós conseguiremos sim sentir essa felicidade relativa à nossa capacidade momentânea. Então aí já completa que a felicidade não é deste mundo nas coisas materiais, a felicidade consiste em outras coisas, como por exemplo praticar as leis de Deus. As leis de Deus estão relacionadas ao nosso mente e às nossas ações, não às coisas e aos objetos e aos nossos bens materiais que nós adquirimos. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho do conceito da felicidade e a gente vai ver que existe o ponto de vista material que pode vir a nos trazer felicidade, sim. Então, dando continuidade, estamos falando de felicidade, a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos ser felizes. Todavia, é importante que nós possamos analisar a felicidade de um ponto de vista diferente também. Nós, como espíritas, criamos nosso ponto de vista sobre o que almejamos de felicidade, muitas vezes ainda apegados a caminhos que não vão trazer essa real felicidade, mas já nos apegamos ao saber que somos espíritos eternos, trazemos conosco situações e vamos para mais situações em breve, porque somos eternos. Todavia,
existem ainda as pessoas materialistas. E aí o que é a felicidade no ponto de vista de uma pessoa materialista? Primeiramente, para a gente compreender isso, vamos falar o que seria uma pessoa materialista, e eu trago um conceito do dicionário em que fala que materialista refere-se ao modo de vida ou de comportamento de quem coloca em primeiro lugar os bens materiais e os prazeres que eles proporcionam. Então, a pessoa materialista seria aquela pessoa que busca justamente a felicidade nas coisas materiais. Para ele só existe a matéria. Em determinados casos, aquela pessoa acredita que só existe uma única vida, uma única oportunidade para ser feliz. E aí isso é até um pensamento assustador. Se eu tenho uma única oportunidade para ser feliz, eu tenho que buscar o tempo todo a felicidade. E é onde justamente erra o caminho, porque busca a felicidade onde não vai encontrar. E aí, nesse ponto de vista, para uma pessoa materialista, ela vai encontrar a felicidade em ter as coisas e sentir o máximo de prazer possível. De antemão, é importante destacar que não é errado e não é nada absurdo nós sentimos os prazeres terrestres, estamos aqui, vamos experimentar eles, sim, vivenciá-los. Todavia, o erro e o equívoco está na falta de equilíbrio e no excesso. Porque muitas vezes esse excesso e essa falta de equilíbrio vem a nos trazer danos, tanto por espírito como por próprio corpo. Se estamos falando de felicidade e vamos trazer dano para o nosso próprio corpo, mais à frente adoeceremos. Todavia, passaremos por um processo de aflição e de dor, no qual não sentiremos felizes ao estarmos doentes. Então, ter o máximo as coisas e sentir o máximo de prazer em busca do excesso e, na maioria das vezes, sem manter equilíbrio nenhum. E aí, tendo essa visão de uma única existência para que possamos encontrar a felicidade, a gente vai ver um ponto de vista que seria uma pessoa que nasce rica, já quer ter as coisas e ter o máximo de prazer, uma pessoa que nasce em meio a uma família, a uma condição financeira rica, e outra pessoa que nasce em uma condição financeira mais baixa, na pobreza, até mesmo na miséria. Aquela pessoa que nasce mais rica, ela já nasceria mais próximo de ser uma pessoa feliz. Se ia ter as coisas, ela já ia nascer tendo muita coisa. E o dinheiro proporcionaria os maiores prazeres possíveis de ter na Terra. Mas enquanto isso, será que na prática a gente identifica dessa forma? Porque, na verdade, infelizmente, a gente recebe inúmeras informações no dia a dia, que certamente todos que estão assistindo nesse momento já ouviram falar, de pessoas ricas, famosas, poderosas, do ponto de vista criado pela sociedade, bonitas, e que a gente sabe que aquela pessoa não é feliz. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente até sabe, chega a informação a nós que aquela pessoa está num processo de depressão gravíssimo. E ainda, em alguns casos, nos chega a triste notícia de que aquela pessoa, com todas aquelas características necessárias para ser feliz do ponto de vista materialista, chegou a cometer o suicídio, tirou a própria vida. Tinha tudo, mas não se sentia feliz, não via graça na vida. Ao mesmo tempo que nós vamos nos deparar inúmeras vezes em conviver, nos encontrar com pessoas de uma classe social mais baixa e que ao nos depararmos com aquela pessoa, a gente sente uma energia positiva. Aquela pessoa emana a sensação de felicidade. A gente vê que é uma pessoa mínimo alegre. Vão ter as pessoas também, obviamente, que se considerem infelizes pela condição em que estão, mas a gente vai encontrar pessoas que consideram-se felizes, que são gratos pelas coisas que têm. Então aí a gente já compreende que essa regra não faz tanto sentido. Não está mais em ter as coisas, ter o máximo das coisas. Da mesma forma que foi citado na leitura inicial, quando eu falo que a felicidade não é deste mundo, todas essas características que eu falei de uma pessoa rica, famosa, poderosa, enfim, a felicidade não consta nisso. Então a felicidade é algo a mais, tem um algo a mais nisso. E aí nós também vamos encontrar, obviamente, pessoas que têm todas as características e são felizes, bem como pessoas na pobreza, na miséria, que são consideradas pessoas infelizes. E aí onde a gente vai analisar rapidamente que o que nós compreendemos como felicidade, cada pessoa na sua particularidade, ela vai modificar. Então eu tenho uma concepção minha de felicidade do que pode vir a me fazer feliz.
E cada pessoa vai ser diferente. O que é felicidade para mim, o que vai me trazer felicidade, não necessariamente é a mesma coisa que traria felicidade para outra pessoa, para você que está assistindo, para minha mãe que estava aqui fazendo a leitura. E ainda existem as situações em que o que me traz felicidade, a situação que ocorre, que eu me torno uma pessoa feliz naquele momento, vai trazer um sentimento de infelicidade para outra pessoa. Não intencional, não pelo mal que eu faço, mas pelas condições. Um exemplo disso é um vestibular, por exemplo. É uma prova que a gente realiza para entrar no curso superior, para a gente profissionalizar. Então, vamos pegar esse exemplo. Eu tenho uma afinidade, minha esfera intelectual é destinada a determinada área de conhecimento, no qual eu sonho, eu almejo me tornar aquele profissional daquela área. E aí eu estudo bastante para realizar essa prova, esse vestibular. Eu faço a prova, mas ao mesmo tempo muitas outras pessoas também fizeram. Milhares de pessoas fizeram também o mesmo vestibular. E quando chega o resultado, eu vejo que eu não fui aprovado dessa vez ainda. E aí, como eu depositei toda a minha felicidade em conseguir aquilo ali, eu passo por um processo de infelicidade, mesmo que momentâneo ou mais prolongado, dependendo da minha assimilação dessa situação. Mas, no processo que eu estou de infelicidade, porque eu não fui aprovado, outras pessoas foram aprovadas e provavelmente estarão tendo o dia mais feliz da vida, até então, encarnados aqui. Então, a pessoa que passou não tem responsabilidade sobre minha infelicidade, mas é uma situação que ocorre que eu me torno infeliz e a outra pessoa feliz ao mesmo tempo. Porque nós muitas vezes temos a concepção diferente, como tem pessoas que nessa situação não se sentiriam infelizes, iria ali analisar o que foi que errou, vamos tentar, eu vou ter outras oportunidades, que é um ponto de vista de nós termos. Nós analisarmos no processo em que estamos sofrendo, de dor, de aflição e de infelicidade, analisarmos o que foi que causou aquilo entre nós, para que nós possamos tomar medidas para reverter aquela situação. Se nós queremos ser felizes, nós não podemos nos mergulhar no processo de infelicidade sem buscar soluções para sairmos deles. Então, compreendamos, mediante o sofrimento que nós tivemos, a dificuldade que tivemos à nossa frente, que as coisas são na forma que tem que ser, na hora que tem que ser. Nós vamos destinar os nossos esforços e aquilo vai acontecer na medida que realmente for necessário e que for para acontecer aquilo para conosco. Mas isso também serve até mesmo para que nós não julguemos as outras pessoas, justamente porque o que é felicidade para mim não necessariamente é o conceito de felicidade para aquela outra pessoa. Então, dando continuidade, a gente falou que a felicidade não é deste mundo, não está nas coisas materiais, porém nós podemos sim ser felizes aqui na Terra, gozar de uma felicidade relativa às nossas qualidades que já temos, ao que nos é permitido, ao que é permitido na Terra, o que é felicidade para uma pessoa materialista, que a felicidade não está somente nas coisas materiais, bem como foi dito, mas afinal de contas, o que seria felicidade, então? Cada pessoa vai ter seu conceito de acordo com o pensamento particular de cada um. E aí Kardec, na questão 922 do Livro dos Espíritos, ele traz justamente uma pergunta sobre o que é felicidade. Ele inicia a pergunta afirmando que o que é felicidade para uma pessoa pode vir a ser motivo de infelicidade para outra, como eu acabei de citar. Todavia, ele gostaria de saber se existe uma medida comum de felicidade para todos. Existe um conceito de felicidade para todos, que serviria para todos, que fariam as pessoas felizes tendo aquilo ali. E os espíritos, de uma forma curta, porém objetiva, nos fazem refletir com a resposta que eles trazem as duas situações, a felicidade do ponto de vista material e a felicidade do ponto de vista moral. A felicidade do ponto de vista material, eles afirmam que está em ter posse do que é necessário. E a felicidade do ponto de vista moral está em ter a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí, quando a gente vê uma resposta tão curta, a gente pensa como é tão simples. E por que nós não nos consideramos pessoas felizes ainda? Não nos consideramos não, porque nós não somos pessoas felizes. E aí vamos analisar um pouco. Do ponto de vista material, ter posse do que é necessário. E aí, tendo em vista essa afirmação, eu convido cada um de vocês a refletir. Nós hoje, em sua grande maioria, já temos posse do que é necessário para nós.
A gente sabe que existe uma quantidade imensa de pessoas, infelizmente, que ainda estão privadas do que é necessário. Mas nós aí, nossa individualidade, nós temos posse do que é necessário. Tenho posse do que é necessário para sobreviver, para eu ajudar na minha casa. Muitas vezes eu também posso auxiliar um próximo que esteja necessitado. Então, muitas vezes, nós temos posse do que é necessário. Mas e por que nós ainda não nos sentimos felizes do ponto de vista material? Nós queremos sempre mais. E aí, se a gente refletir direitinho, a gente vai compreender que nós ainda estamos apegados a um pensamento muito materialista, de que a felicidade está em ter as coisas. E de antemão, é importante que eu diga que não é errado de forma alguma a gente ter as coisas, certo? A gente ter as coisas, eu tenho uma determinada condição econômica, eu quero melhorar ela, não tem problema nenhum nisso. A questão está destinada justamente ao nosso objetivo. A gente quer o que com isso? Porque se eu quero melhorar minha condição econômica, eu posso melhorar o conforto da minha casa. Esse conforto que eu melhoro na minha casa pode melhorar a qualidade do meu sono, o que vai fazer com que eu acorde com mais disposição, o que fará com que mais no meu trabalho seja mais produtivo para as coisas. Então isso aí seria algo extremamente benéfico para nós. Bem como um outro exemplo de almejar demais ter as coisas, eu tenho uma empresa, é um exemplo apenas, eu tenho uma empresa e eu desejo expandir essa empresa. Consequentemente, eu expandindo, dando certo o negócio, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu fazendo isso, eu vou empregar tantas pessoas, quantas famílias de pessoas desempregadas vão conseguir ter o pão e chegar a ter posse do que é necessário por conta daquele emprego que eu vou oferecer, ao mesmo tempo em que eu também vou me beneficiar financeiramente disso. Não existe equívoco nesse objetivo. Mas a gente já vai perceber uma diferença quando eu tenho a mesma empresa e eu quero expandir, porque eu quero ganhar mais dinheiro e eu vou comprar não sei quantos barcos, eu vou me alimentar de coisas supérfluas buscando a felicidade naquilo. Então o problema da gente buscar ter mais as coisas é a gente querer ter mais as coisas, porque a gente vai ser feliz tendo as coisas. E aqui rapidamente a gente já pode compreender que a felicidade não consiste nas coisas materiais. A gente pode ser feliz tendo posse do que é necessário. Por que a gente pode ser feliz tendo posse do que é necessário? Dá pra gente ser. Porque da mesma forma que eu falei que tem milhares de pessoas por aí que não têm posse do que é necessário, e nós temos, a gente tem um motivo muito grande para ser extremamente grato e feliz. Tendo em vista que tem pessoas em situação muito mais complicada, porque nós não somos felizes. Então já é um motivo para a gente sentir felicidade em meio às coisas materiais. E do ponto de vista moral. Em que os espíritos afirmam que consiste em ter a consciência tranquila e a fé no futuro. E ao refletir também detalhadamente ao longo de nossa vida, nós temos consciência tranquila de tudo que fizemos nessa encarnação. Nós temos consciência tranquila de todas as nossas ações, sabendo que ainda temos diversas más tendências que, apesar de alguns ainda não analisarem, não observarem, não se atentarem às suas más tendências, todos nós ainda temos. Caso contrário, estaríamos em um planeta e um mundo muito mais evoluído. Mas nós temos consciência, nós espíritas que sabemos que somos espíritos eternos, que viemos aqui muitas vezes para reparar os erros do passado, para aprimorar moralmente, espiritualmente, evoluirmos, para irmos para lugares melhores, mais temos consciência tranquila, para a gente poder parar para pensar se nós temos consciência tranquila, que possamos analisar. Se nós hoje soubéssemos que iríamos desencarnar, iríamos morrer amanhã, e nos fosse perguntado para a nossa própria consciência lá dentro, eu fiz tudo o que eu podia ter feito para o meu aprimoramento e para a minha evolução espiritual. Tudo que eu podia ter feito para evoluir, eu fiz nessa encarnação e amanhã eu posso partir tranquilo, sem preocupação nenhuma. Eu sinto dizer que se nós já tivéssemos feito tudo o que teríamos que fazer para a nossa evolução, nós já teríamos partido. Não faria sentido nenhum mais nós estarmos aqui em meio a um plano de sofrimento. Na medida em que nós já tivéssemos feito tudo, teríamos evoluído um pouco mais. Nós mesmos não queríamos mais estar aqui. Já que nós fizemos tudo, a gente já sabia que nós iríamos para um canto muito melhor. Então não faria sentido. Então nós ainda não temos essa consciência tranquila das nossas ações. A gente ainda traz consigo alguns arrependimentos,
sabemos que cometemos equívocos, a gente sabe que muitas vezes não fizemos o suficiente para reparar aqueles equívocos no qual já cometemos ao longo de nossa vida. E a fé no futuro. A gente, para falar dos espíritas, né? Nós acreditamos fielmente em reencarnação, nós sabemos que somos espíritos eternos. Esse processo em que estamos na Terra é passageiro, já desencarnamos inúmeras vezes, vamos passar por esse processo inúmeras vezes e nós morremos de medo ainda da morte. Nós criamos até processo de infelicidade com tanto medo que temos da morte. Um exemplo também de falta de fé no futuro que nós temos, a gente tem toda essa compreensão, afirma ter toda essa compreensão, todavia no momento que a gente se depara com uma situação de dificuldade, de dor, a gente se apavora, a gente entra em um desespero e cria entre nós um sentimento de infelicidade imenso e de temor, porque nós não temos uma real fé no futuro. A gente já sabe, a gente já estudou que é passageiro, esse sofrimento é necessário, não nos é posto nenhum sofrimento no qual nós não sejamos possíveis de superar, mas a gente não tem fé nesses momentos de dificuldade. A gente fala muito de fé nos momentos em que as coisas estão muito boas, mas é algo que nós devemos reparar entre nós, com base no estudo, não tem por que nós não termos de fato fé, que possamos pôr em prática aquele conhecimento que adquirimos através do estudo, para que seja mais leve, mais fácil a nossa vida. Vai trazer felicidade, porque a gente sabe que eu estou passando por um momento de dificuldade, mas você que é passageiro. Um dia eu vou passar por esse sofrimento e eu vou ser uma pessoa feliz. Isso já é motivo para nós termos esse alívio. Esse sofrimento talvez a gente já consiga ver de um ponto de vista diferente no momento em que a gente passa por isso. E um outro ponto a destacar, está falando muito de felicidade e de infelicidade, sofrimento. Mas, afinal de contas, por que nós sofremos tanto? Por que nós vemos tantas pessoas infelizes? Qual a causa das nossas aflições, dos nossos sofrimentos? Do ponto de vista materialista, o sofrimento vai muito por conta da sorte, né? Azar ou sorte. Nasci em uma família rica, eu tive sorte. Nasci numa família... Enfim, são condições apegadas ainda a somente uma vida, a matéria, ao objeto, a ter as coisas, então a gente não vai levar tanto em conta aqui. Mas e para nós espíritas? A causa dos nossos sofrimentos, nós ainda cometemos um equívoco muito grande ao longo de nossa vida. Porque nós culpamos e assimilamos os nossos sofrimentos sempre às coisas de outras vidas. Eu estou passando por um processo de sofrimento e eu ainda tenho um orgulho tão grande em mim que eu só digo, não, eu já não fiz nada de errado nessa vida, não. Tudo que eu faço, eu fui uma pessoa muito ruim em outra encarnação e por isso eu estou pagando agora. Porque nós ainda somos tão orgulhosos a ponto de não analisarmos que na maioria das vezes aquele sofrimento, aquela aflição que estamos passando foi uma coisa que nós causamos nessa própria encarnação que estamos vivendo. Mas nós espíritos ainda não, por causa do passado. Eu fiz uma coisa muito ruim e eu pago agora. Que também existem, obviamente, as situações. Nós devemos espiar erros do passado, mas nós aqui imperfeitos com as más tendências que temos, também vamos acabar por cometer equívocos que vão nos trazer dor, aflição, sofrimento e infelicidade. Mas nós ainda não analisamos isso. E é justamente um pouco do que a gente vai falar agora. Mas enfim, é bom retificar que nós temos as causas passadas das aflições e as causas atuais das aflições também, que são as coisas que a gente praticou ou pratica nessa vida ainda, que vem a nos trazer infelicidade, dor e sofrimento, tá bom? Então eu trouxe alguns pontos, sem dúvida tem muitos mais, mas até mesmo por conta do nosso horário, do nosso tempo, alguns que vão resumir um pouco dessas causas. Então, porque sofremos o que fizemos atualmente para sofrer, que a gente às vezes nem percebe. Não sabemos limitar os nossos excessos. Não sabemos limitar os nossos desejos e com isso buscamos o excesso. A gente experimenta determinado prazer, a gente gosta e a gente acaba por não saber limitar os desejos, pegando acesso, pecando pelo excesso, e mais à frente a gente vai passar por um processo de dor, porque o excesso pode vir a nos trazer mal, tanto para o nosso espírito como para o nosso corpo. Bem como, já foi dito, a falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio, sem dúvida, é uma grande causa de aflição em nossas vidas, justamente porque nós não sabemos
através do nosso desejo, conter os nossos desejos, e nós acabamos por buscar o excesso. E aí isso pode vir a nos trazer enfermidades para o nosso próprio corpo, o que vai nos trazer sofrimento, dor e aflição. Um exemplo simples disso, de uma falta de equilíbrio, vou falar tanto do ponto de vista de pouco e de muito, é a alimentação. A alimentação, nós vimos que nós vamos comer demais, e a gente pode vir, no excesso da alimentação, a ter determinadas doenças que vão nos trazer sofrimento. Nós comermos de menos, a gente também vai adquirir determinadas doenças que vai nos passar por um processo de sofrimento. Ah, mas eu estou sofrendo com essa doença que eu estou agora nesse momento. Ah, eu estou com determinada doença agora, deve ser causa de alguma coisa que eu fiz na outra vida. Quando na verdade não, foi por conta do excesso que a gente cometeu aqui, que a gente vai passando por aquela doença. Uma causa que nós estamos tendo criadas nessa encarnação e não passada. O orgulho, a situação de orgulho em que nós muitas vezes por orgulho não reconhecemos o nosso erro, não analisamos a situação de um ponto de vista mais real e nós acabamos por permanecer cometendo determinado erro que vai nos trazer sofrimento. Um exemplo é esse mesmo que eu falei, nós espíritas que só culpamos o passado pelos nossos sofrimentos. A gente ainda tem esse orgulho de não reparar, pensar que já fizemos tudo certo nessa vida, quando a gente cometeu a causa do sofrimento nessa encarnação, e a gente não percebe. E a gente com o nosso orgulho não olha para essa vida, e a gente ou não conserta o erro, ou a gente permanece cometendo o erro sem perceber e agravando esse sofrimento. Esse processo de infelicidade que mais à frente vamos sentir maior por conta que nós ainda somos orgulhosos para analisar os nossos próprios erros. Bem como muitas vezes a gente analisa muito os erros do outro. Tudo que o outro faz de errado a gente analisa, a gente questiona. Mas nós mesmos, nós ainda temos muita dificuldade em olhar para si e reconhecer nossas falhas, que é o orgulho. A ambição, sem dúvida, também está ligada ao excesso, mas a ambição é nós queremos demais uma coisa. E aí nós viemos a não conseguir aquela coisa e a gente passa por um processo de frustração, que vai ser, sem dúvida, um processo dolorido para nós. Por quê? Porque nós destinamos nossa energia, nosso tempo, imaginando que vamos ser felizes tendo determinada coisa, com a ambição de termos cada vez mais coisas, e quando a gente chega a ter, ou quando a gente não tem, se a gente não tem, a gente se frustra porque não conseguiu, e muitas vezes a gente tem e a gente não se sente completo, não se sente completamente feliz, justamente porque a felicidade não está naquilo. E aí vem justamente também o sentimento de frustração, de dor, de sofrimento, e até mesmo afundando a um processo de se considerar uma pessoa infeliz. A inveja também vai estar ligada à ambição, aos desejos, a nós repararmos demais na situação do outro e nós queremos ter aquilo que a outra pessoa tem. Mas aqui já foi dito que cada pessoa particularmente tem um conceito diferente de felicidade. Se eu vejo aquela pessoa feliz com determinada coisa e eu vou querer ter aquela coisa da pessoa, até mesmo chegar a desejar tomar aquela coisa de outra pessoa, não é porque aquela pessoa é feliz tendo aquilo que eu vou ser feliz tendo aquilo do ponto de vista material. E aí, muitas vezes, também por não conseguir ter algo igual, esse sentimento de inveja, nós passamos por um sentimento de frustração e de sofrimento. Nos sentimos incapazes, aquela pessoa tem e eu não consigo. E aí nós consideramos pessoas infelizes por não conseguir ter aquilo também. Quando, na verdade, aquilo não seria nem um pouco necessário para o nosso aprimoramento, para o que é necessário para a nossa vida, muito menos para a nossa evolução espiritual. Um outro ponto que nos traz, que forma-nos pessoas infelizes, não somente do sofrimento e dor momentânea, mas forma pessoas infelizes, é o fato de nós aqui não seguirmos muitas vezes nossa vocação. Então nós temos aptidão para algo, nós temos afinidade com determinada área de conhecimento e muitas vezes a gente por um orgulho ou até mesmo, como acontece em alguns casos, por imposição de pais, a gente vai por um outro caminho. E aí quando é mais à frente, a gente se sente uma pessoa infeliz porque nós não fazemos o que nós gostamos, nós não temos amor naquilo que nós realizamos e nós ficamos naquela, eu queria ter sido outra coisa. E aí vem uma pessoa mais à frente totalmente infeliz, porque fez uma escolha inadequada mais à frente. Mas a gente já sentia, não, o que eu quero é isso. Utilizar meu próprio exemplo. Eu sou professor de educação física e eu nunca, particularmente, antes de entrar no curso de faculdade, eu nunca me vi cursando
outra universidade, outra área de conhecimento, senão a educação física. E hoje, formado, exercendo a profissão, eu sou extremamente satisfeito com a profissão que eu tenho. Mas imagina aí se eu tivesse, por exemplo, ido cursar um outro curso de engenharia civil, só um exemplo para ajudar. Foge totalmente da minha área intelectual de conhecimento, da minha esfera de afinidade que eu tenho com o conteúdo, e eu vou fazer uma outra área. Eu tanto vou ser uma pessoa infeliz naquilo que eu estou fazendo, como eu posso até mesmo pôr em risco outras pessoas, pela minha falta de empenho, de vontade em exercer algo que eu não vou sentir tanto gosto, tanta felicidade em fazer. Vale ressaltar também que é importante destacar que aquelas pessoas, no caso os pais, que incentivam, influenciam os filhos a pegar um caminho inadequado ao que é de afinidade e de vocação do filho, também vão ter responsabilidade nessa pessoa infeliz, nesse sofrimento que o filho venha a sofrer mais à frente, tá bom? E um outro caso que frequentemente as pessoas tornam-se pessoas muito infelizes, passam por muito sofrimento aqui nessa encarnação, é porque nós transferimos muitas vezes a responsabilidade de nossa felicidade para outra pessoa. A gente passa que aquela pessoa na qual nós convivemos tem a obrigação de nos fazer felizes, ou uma pessoa, ou até mesmo determinado objeto. Quando, na verdade, o pouco que a gente conversou aqui de felicidade está relacionado à consciência, à nossa própria consciência, ao combate de nossas más tendências, a nos tornar espíritos, pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, é um processo de construção individual. É um processo de construção. Então, eu não posso responsabilizar esposa, marido, filho, para me fazer feliz. Até porque se eu deposito que aquela pessoa é a fonte da minha felicidade e por alguma razão aquela pessoa se afaste da minha vida, eu vou me tornar uma pessoa extremamente infeliz. E aí, a gente ainda erra muito nisso. Aí eu só sou feliz, eu só vou ser feliz quando eu me casar, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa. E aí a gente ou não consegue aquilo e passa por uma frustração, um sofrimento, e nos consideramos eu sou uma pessoa infeliz porque eu não consigo ter minha casa própria, porque eu não consigo encontrar uma pessoa para se casar comigo, quando na verdade nós temos que construir a nossa felicidade. E aquelas pessoas que estão à nossa volta vão nos auxiliar, serão um motivo a mais para nós sermos felizes e como um instrumento para nós de auxílio, para que nós possamos melhorar como pessoa encarnada, como espírito, e combater nossas más tendências. Vai ser uma oportunidade a mais de nós amarmos. Então isso faz com que nós já, por isso, nos tornemos pessoas melhores. Mas aquela pessoa, em momento algum, vai ter a obrigação de fazer isso, fazer essa felicidade para conosco. É um processo de construção a nossa felicidade, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista futuro de espíritos eternos que temos. Então, vamos ser felizes em alguns momentos da nossa vida aqui, nos é permitida essa felicidade relativa. Todavia, nós sabemos desde já que, na medida em que nós formos evoluindo, nós encontraremos uma felicidade maior a cada vez. Então, é a construção nossa. Da mesma forma que a gente está vendo que a infelicidade, o processo de infelicidade que vivemos, também é responsabilidade nossa. Porque o orgulho, a ambição, a inveja, no momento em que eu deposito a responsabilidade para outros, são escolhas minhas. Os equívocos que me fazem sofrer ainda são escolhas minhas. O que eu trago do passado e que eu venho espiar agora por um processo de sofrimento foi uma escolha minha tomar uma atitude equivocada mais à frente. Então, felicidade e infelicidade fomos nós que construímos. A infelicidade não é eterna e a felicidade nós um dia chegaremos a sentir ela de uma forma mais plena. Então, que nós possamos refletir em nossa vida, tá certo? As coisas, o sofrimento que estamos nesse momento, aquelas dor, aquela aflição, porque somos pessoas infelizes, anteriormente a pensar que a causa está em outra vida, porque eu fui uma pessoa ruim em outra vida, fiz mal a outras pessoas, que a gente possa refletir primeiramente no agora. Refletamos no hoje, o que foi que eu fiz? Será que o motivo de eu estar passando por esse sofrimento foi algum erro que eu cometi agora? Por que nós devemos tanto fazer essa análise em nossa vida? Porque se nós cometemos um erro nessa encarnação, nós podemos reparar ou compensar o erro nessa encarnação. A gente já está espiando o erro nesse processo de dor agora. Se a gente não vem a reparar agora, a gente vai ter que vir reencarnar de novo para espiar esse erro que nós estamos cometendo agora.
E nós já sabemos no processo de reencarnação que nós não iremos vir em outra encarnação na mesma condição que estamos agora. Então, possamos refletir dentro de nós, cada um em sua consciência, sobre as causas atuais que nos fazem ser infelizes, sofrer, dentre também os obstáculos que vamos vivenciar. Também, sem dúvida, a gente fala das causas atuais, mas também existem, com certeza, as causas passadas. Somos espíritos eternos, trazemos conosco de inúmeras existências as nossas experiências. Então, nós também trazemos alguns equívocos que cometemos no passado para reparar. Então, existe, sim, o sofrimento causado por causas anteriores. E aí a gente pode identificar, por exemplo, a condição do nosso planeta de provas e expiações, em que nós viemos para expiar erros do passado. Então, eu tive uma oportunidade em uma outra existência, em uma determinada situação, que eu não fiz o que tinha que ser feito. Eu cometi um erro, fiz um mal a alguém ou a outras pessoas. E se faz necessário, tendo em vista que naquela oportunidade eu ainda não reparei meus erros, se faz necessário que eu venha em uma situação mais adversa para que eu possa aprender. Isso não é castigo, é lição. Eu plantei algo no passado e eu agora venho colher uma situação mais adversa, de maior dificuldade, mas que é extremamente necessária para que aprendamos e para o nosso aprimoramento. Possamos analisar um exemplo, uma criança, um bebê que nasce saudável e outro bebê que nasce com algum probleminha de saúde. Se nós fôssemos analisar de um ponto de vista material que só temos uma existência para sermos felizes, aqueles espíritos nunca fizeram bem ou mal a ninguém porque vêm em condições diferentes. Por sorte ou azar, não faz sentido. Na medida em que compreendemos espíritos como seres eternos que somos, a gente vai encontrar a justiça divina, porque a gente entende que existe uma causa para aquele sofrimento. Aquela família que vai passar por um processo de sofrimento, de dor, porque vai ter uma dificuldade a mais na formação, na criação, muitas vezes a perda de um ente tão novo, a gente vai encontrar que não é sorte ou azar, é uma causa passada, porque Deus é justo. Não seria justo ver uma pessoa em uma condição favorável, de privilégio a mais que outra pessoa. Não faria sentido. E aí isso também nos conforta dentro da doutrina espírita, que é sem dúvida uma doutrina consoladora. Então existem as causas passadas. Na medida em que nos deparemos com situações como essas, que a gente possa também compreender e ter a fé de saber. Está passando por esse sofrimento, a gente está mediante uma situação dessa, porque também as coisas são como tem que ser. Pode ser também que a gente fez um mal no passado, tendo em vista que a gente refletiu e não identificou esse mal aqui no presente. Mas Deus é justo e nós estamos passando por isso por uma razão extremamente útil para nós, e aquele processo de sofrimento e de dificuldade que nos é imposto muitas vezes porque pedimos e porque é possível a nós passar por cima dessa dificuldade, desse obstáculo. Um outro exemplo, por exemplo, venho em determinada encarnação com muita riqueza, sou muito rica e eu utilizo da minha riqueza muitas vezes para fazer o mal ao próximo, eu faço o mau uso da minha riqueza e eu não chego a ter o arrependimento, a compensação e a reparação ainda naquela encarnação. Então se faz necessário que eu venha em outra oportunidade, numa situação um pouco contrária, para que eu possa aprender a dar valor e eu compreender o real sentido de ter as coisas. Que as coisas não fazem sentido somente no objeto e na riqueza. É uma forma da gente aprender e não uma forma de nos castigar, tá certo? Então, as expiações e sofrimentos que nós passamos, eles vão se dar por situações em que nos são impostas enquanto espíritos ainda endurecidos, que não compreendemos o mal que nós fizemos e aí nos é imposto uma situação dolorosa para que possamos despertar, bem como muitas vezes que nós encontramos arrependimento ainda desencarnados e solicitamos aquela situação para que nós possamos reparar aquele mal que nós fizemos. Vamos passar pelo processo de sofrimento que é necessário, mas existem essas situações. Bem como as provas, as missões, que são processos em que nós mesmos solicitamos estar presentes. As provas nós já adquirimos uma experiência, um aprendizado, mas nós ainda pedimos para vir em determinada condição para que possamos aprender mais, adquirir mais experiência. E esses pedidos, sem dúvida, são processos de dor, de aflição. E as missões, sem dúvida, são aqueles espíritos um pouco mais evoluídos que vão passar a vida muitas vezes em um processo de dificuldade,
de sofrimento e de aflição para nos mostrar, para nos servir de exemplo e muitas vezes para impulsionar outras pessoas a se conscientizarem e a evoluírem e obterem seu aprimoramento através de sua própria consciência e analisando a ação daquele espírito mais evoluído. Então, que possamos entender a felicidade como um processo de construção. Não existe algo que eu vou ter, que eu vou adquirir agora, que vai me fazer uma pessoa completamente feliz. Aquilo ali pode me trazer uma sensação de alegria e de felicidade momentânea, mas eu não posso jamais concentrar minha felicidade naquilo. Porque se aquilo é minha felicidade e eu, por exemplo, perco aquilo em determinado momento, eu vou me tornar uma pessoa infeliz. Então analisemos o que nós compreendemos como felicidade, o que nós almejamos para nós, para que vai vir a nos fazer feliz, para que nós possamos mudar o nosso pensamento e o nosso ponto de vista sobre isso. Antes de encerrar, eu vou fazer a leitura de um trecho aqui do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item 10, em que diz assim: Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam todos purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam bem, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tomar esse conhecimento proveitoso e não perder-lhe os frutos pelas suas reclamações, sem o que estaria por começar. Então, que possamos compreender que as situações de sofrimento no qual são impostas são necessárias para o nosso aprimoramento e que essa felicidade que almejamos no seu sentido pleno e completo, ele será vivenciada por nós na forma em que nos tornarmos puros. Nós sabemos que está longe, mas na medida em que formos progredindo, nós vamos vivenciar cada vez mais um mundo de felicidade, até porque habitaremos mundos mais evoluídos, em que o sofrimento será muito menor, a aflição e a infelicidade será mais rara, em detrimento da felicidade. Então, construamos nossa própria felicidade, não depositemos a felicidade para que seja responsabilidade de outra pessoa. E para finalizar, tendo em vista o conceito que os Espíritos trouxeram de resposta na pergunta 922, ter posse do que é necessário, que saibamos ser gratos por aquilo que temos, porque nós viemos numa condição e numa situação necessária para a nossa existência e que possamos ser gratos e felizes por aquilo que temos. Sobre a nossa consciência tranquila, que busquemos combater nossas más tendências, porque assim nós cometeremos menos equívocos, nossa consciência estará mais tranquila, à medida em que vamos também fazer o bem a cada dia mais. Esse também é um dos remédios em busca da felicidade. Fazer o bem ao próximo vai nos fazer com que nós progridamos, evoluímos a cada vez mais. E que de fato tenhamos fé no futuro, não somente na palavra, mas nas ações, e que nos deparemos, que sejamos gratos a Deus por aquela situação, porque ela vai nos servir para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução. E para aqueles que estão assistindo, se alguém está em um processo de dor, de sofrimento, se considerando uma pessoa infeliz, minha mensagem para você é que nenhum sofrimento é eterno. Essa dificuldade que você está passando, ela é momentânea. Esforce-se, faça a sua parte, que ela um dia vai passar. E uma certeza que eu passo para todos é que um dia todos nós, como espíritos, seremos plenamente felizes. Meu muito obrigado, muita paz para todos. Acho que, falando sobre um pouco de consciência tranquila, eu me sinto uma pessoa extremamente feliz nesse momento, por ter a consciência tranquila de colaborar com esse trabalho do NEASA. Então, aos sábados, temos as reuniões às 4 horas. Agradeço a presença e a atenção de todos. Que possamos permanecer em paz, hoje e sempre, mantendo a harmonia,
acalme nossa casa, fazendo o bem ao próximo na medida que nos for possível, para que tenhamos nossa consciência tranquila de nossas ações. Que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus em oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos presentes nesta tarde, buscando estudar um pouco mais os teus ensinamentos, os ensinamentos que traz a doutrina espírita, que possamos de fato refletir em nossas ações, para que possamos ser pessoas que buscam cada vez mais a felicidade, da forma em que realmente encontraremos a felicidade, compreendamos um processo de construção e que estejamos de fato prontos para fazer o bem ao próximo, tenhamos nossa consciência tranquila e não percamos jamais a nossa fé. Possamos permanecer em paz, hoje e sempre, com a permissão do Senhor, com a permissão do mentor espiritual do NEAS, damos por encerrada esse momento de estudo da tarde de hoje. Que assim seja, fiquem em paz. Muito obrigado.